Olá pessoal, Papai Ítalo aqui falando. Bem, hoje eu vou falar para vocês sobre as 3 principais personalidades felinas. Você já parou para pensar nisso? Bem, a gente sabe que gatos, principalmente os gatos domésticos, né, que a gente fala aqui, que é o que a gente tem em casa, possuem aí das mais variadas raças, né, cada um com uma peculiaridade, com uma característica, tá? E a literatura felina aí consegue resumir basicamente em 3, que a gente chama de 3 personalidades felinas, né? 3 comportamentos principais, essenciais. Obviamente que a gente não está falando aqui de um produto, né? A gente está falando de um ser vivo. Então, obviamente, quando a gente encaixa algum comportamento em determinada característica, não é essencialmente isolada, fechada, né? Sempre tem aquela mescla de comportamento. Mas a gente pode aí classificar os gatos que a gente tem em casa em 3 personalidades felinas. E aí, você sabe quais são essas? Então a gente procurou aqui trazer para vocês as 3 personalidades felinas e a gente acabou dando um nome aí peculiar, bem nosso aqui do nosso canal, tá? Para facilitar aí a fixação desses nomes, que são nomes conhecidos e que vocês aprendendo as características desses nomes, vocês vão se familiarizar. Já peço desculpas antecipadas se estiver aparecendo algum ruído de obra aí no vídeo, porque o vizinho aqui está fazendo obra, então o trabalho não pode parar, né? Então a gente vai com barulho mesmo, tá bom, pessoal? Então o que acontece? As 3 personalidades felinas. Quais são? A primeira, que a gente dá o nome aqui, define, né? Seria o que a gente chama de gato Tasmania, né? Por que Tasmania? Lembra aí do desenho, né? Daquele Tasmania, aquele bichinho o demônio da Tasmânia, né, que fica rodando quando ele fica nervoso, tá, quando ele quer pegar alguma coisa, caçar alguma coisa. Então o gato, quando a gente chama de gato Tasmania, é o gato que tem essa personalidade, é o gato mais agitado, é o gato mais acelerado, que ele não para, ele fica subindo nas coisas, ele sobe no móvel, ele derruba tudo, é muito acelerado. Então se você tem um gato em casa que essa característica dele ressalta mais, né? Lembrando aqui que a gente não tem um comportamento isolado, mas aquele comportamento que mais é aflorado dele, então você pode defini-lo como um gato Tasmania, tá bom? Uma segunda característica que a gente traz aqui de personalidade seria o que a gente chama de gato Gasparzinho, né? Quem lembra também de um desenho aí, já entrega a idade esse desenho um pouco, né? Mas o Gasparzinho é aquele fantasminha camarada, aquele desenho de um fantasminha camarada, que ele meio que não sabia muito bem que ele era um fantasma e ele estava sempre querendo fazer amizade com as pessoas vivas, né? Mas as pessoas, óbvio, quando olhavam para ele, viam que era um fantasma, se assustavam, mas ele também se assustava com o susto das pessoas, porque ele não se ligava que ele era um fantasminha, né? Por isso que ele era chamado de fantasminha camarada, porque ele não tinha intenção de assustar nem aterrorizar ninguém. Então o gato Gasparzinho, ele é um pouco assim, é aquele gato que ele se assusta com muita facilidade. É aquele gato que está sempre se escondido, chega alguém em casa, ele se esconde, não sai por nada, né? Ele ouve um barulho, ele sai correndo, né? Como eu falei, às vezes você tem um gato Tasmania, mas também que ele se assusta, né? Normal do gato, aquele binômio que ele está sempre ligado ali, lutar ou fugir, né? Então o gato está sempre arisco, está sempre com o instinto de caça aceso. Então, obviamente, isso é um reflexo do comportamento de todos eles. Mas o gato Gasparzinho, se você tiver ele em casa, você vai perceber que ele é um gato mais introspectivo, que gosta de se esconder, gosta de ficar no alto ali quietinho, sempre isolado, não gosta de ninguém muito perto dele, principalmente outros gatos, outras pessoas, crianças, principalmente, tá? Então, uma segunda personalidade que a gente poderia definir seria isso, o gato Gasparzinho. Tá? E a terceira figura aí que a gente classificou dos nossos gatos, né, seria o gato Zeca Pagodinho, né? Quem não conhece aí o nosso artista aí, Zeca Pagodinho, cantor de pagode, para quem gosta aí do ramo, né? O Zeca Pagodinho aqui, aquele cara, como é que define o personagem, né? A pessoa Zeca Pagodinho. É um cara da boemia, um cara que se dá bem com todo mundo, que é sociável, está sempre ali na roda de pagode, cantando a música, agradando todo mundo, trazendo felicidade, né, para quem está em volta dele. Então, é uma definição que a gente achou bem adequada para essa personalidade felina, né? O gato que a gente chamaria de Zeca Pagodinho, classificação própria nossa aqui, tá? A gente pede aí uma licença poética para os especialistas, tá? A gente definiu como gato Zeca Pagodinho aquele gato que é um gato mais sociável,
é aquele gato que ele não foge, é aquele gato que quando chega uma visita ele vem cheirar a visita, ele fica desconfiado, mas ele se aproxima, é aquele gato que você tem mais facilidade para pegar ele no colo, fazer um carinho, ele interage mais, sem sentir tanto medo, sem se assustar com tanta facilidade, ele não se assusta, ele até se assusta, como eu falei, não existe um comportamento isolado, né, que ele vai ser um gato que vai ser imune a se assustar, não, ele vai se assustar, ele vai ter medo, ele vai correr, ele vai fugir, ele vai se esconder, todos eles fazem isso, tá? Mas vai ser uma característica que você vai perceber que é menor nele, ele com menos frequência, com menos intensidade, ele vai se esconder, ele não vai se assustar, ele vai interagir com as pessoas da casa de uma forma melhor, ele vai estar aparecendo mais, é aquele gato mais, por isso que a gente chama dele um gato social, por isso que a gente colocou esse nome de Zeca Pagodinho. Então, provavelmente você observar no seu gato, ou nos seus gatos que você tem em casa, provavelmente alguns deles terão essa personalidade de gato Zeca Pagodinho, que é o gato ali mais sociável, tá? Então, até para ilustrar para vocês aqui que acompanham a gente nos nossos canais, né, do YouTube, Facebook, Instagram, vocês sabem que a gente agora está com 5 gatos, né? Então, o nosso mais velho, o Manolo, por exemplo, ele tem uma personalidade mais Zeca Pagodinho, porque ele é um gato mais sociável, ele é mais adulto, ele não se assusta, ele não tem muito medo. Então, a gente poderia definir ele como um gato Zeca Pagodinho. O nosso segundo, nosso 02, né, que é o Malibu Chimbiguinho, vulgo Chimbiguinho, né, ele já é um gato mais Gasparzinho. Por quê? Porque ele é um gato que ele se assusta com muita facilidade, está sempre escondido, ele gosta de ficar próximo da brincadeira, mas ele não se envolve muito. Quando está todo mundo junto, por exemplo, ele está sempre ali perto, ali, né, nas beiradas, né, tangenciando, mas nunca está muito no meio da confusão, porque qualquer movimento que alguém faça mais brusco, qualquer barulho que tenha diferente, ele se assusta, tá? Então, a gente poderia definir como gato Zeca Pagodinho. E a gente tem o Milico, que é o 03, o Mike, que é o 04, que tem uma personalidade um pouco mais voltada para o Tasmania, porque eles são mais agitados, mais acelerados, eles correm, eles brincam com muito mais intensidade, não só porque são mais jovens também, tá? Mas também reflete um pouco, né? Às vezes seu gato, você começa a observar ele um pouco mais jovem, ele vai ter determinada característica, depois ele vai amadurecendo e ele pode mudar, até a própria convivência com você, a rotina que você implementa com ele no relacionamento de vocês, você vai ver que você consegue moldar um pouco isso e ele vai demonstrando até uma outra personalidade, né? Por exemplo, o Milico era muito mais acelerado, ele era o nosso Gasparzinho que a gente tinha aqui mais intensamente. Quando veio o Mike, que era bem mais novo, muito mais acelerado que ele, e aí os dois se encaixaram muito bem nessa personalidade, brincam o tempo todo, rolam aí no chão o tempo todo. A gente observa que hoje a gente já olha para o Milico e ele já não é tão Tasmania assim, né? Não é tão acelerado assim, né? Mas ainda continua tendo essa característica, vamos dizer. E o Mike também tem isso mais acentuado, até por ser mais novo, ter mais energia, gostar mais de brincar, de caçar, enfim. E o Musk, que foi o último, que chegou agora, ele já é, apesar dele ser o mais novo, mas você vê que não necessariamente tem a ver com a idade, né? Mas por ele ser um pouco mais novo, ele não é Tasmania. Ele está mostrando pra gente que provavelmente ele vai ser um gato mais voltado pro gato Zeca Pagodinho, um gato mais sociável, porque ele está sempre acompanhando a gente também, entendeu? Ele também não se assusta com tanta facilidade, tal, ele não fica escondido, então provavelmente ele vai desenvolver essa personalidade. Ele brinca muito com o Mike também, né? Foi o que ele mais se identificou ali para brincar. Ele também corre, acelera, fica agitado, mas ele tem uma personalidade um pouco mais calma, mais tranquila do que o Mike. O Mike é muito mais agitado, muito mais acelerado, vamos dizer assim. E que não que o Mike também não seja meigo, que não seja carinhoso, que também não seja próximo da gente, né? Ele também tem um pouco desse traço do gato Zeca Pagodinho, apesar dele ser Tasmania por ser agitado, mas ele também tem esse traço do gato Zeca Pagodinho, do gato mais sociável. Ele também não se esconde, ele não fica com medo. Por exemplo, comparando o Milico com o Mike, o Milico Tasmania também agitado, mas ele é um Tasmania com o comportamento mais acentuado ali de Gasparzinho, porque também quando tem alguma coisa ele se esconde, como ele é branco, né, ele é albino, quando está um sol muito forte, ele gosta de ficar num quarto mais escuro ali, quietinho, aí quando começa a entardecer, aí ele sai, ou de manhã muito cedo ele gosta de sair também, quando o sol tá mais fraco, então talvez por causa
característica dele de um pouco aversão à luz, do calor, ele também tem um pouco mais essa personalidade, apesar dele ser agitado, de gostar de brincar, de participar de tudo, ele seja também um pouco mais recluso, né? Um pouco mais Gasparzinho. O Mike, pelo contrário, o Mike é tigrado, é mais escurinho, então ele não tem esse problema com luz, com calor, com nada. Então, apesar dele ter essa personalidade de tasmania, de agitação, ele não tem essa personalidade do Gasparzinho, ele tem a personalidade mais voltada também para uma segunda característica ali, né? Seria essa questão mais social. Então seria também um gato Zeca Pagodinho também. Ele seria o Tasmania com uma característica menor, uma de menor intensidade ali, o Zeca Pagodinho, tá? Então, porque eu te falo, não tem um comportamento isolado. Pode ser que depois, eles amadurecendo, ficando mais velhos, 3, 4 anos de idade, todos eles possam a ter uma característica mais predominante de Zeca Pagodinho, ser mais sociável, até porque já não fica mais tão intensivo, né, com brincadeiras, né, enfim. É só algum tempo a gente vai observar, a gente vai estar trazendo para vocês aqui sempre essas informações. Então, isso é muito importante a gente ter esses elementos para a gente saber, tá? Como é que é o seu gato em casa? É o gato Zeca Pagodinho? É o gato Tasmania? Ou é o gato Gasparzinho? Comenta com a gente aí, bota nos comentários qual é o seu gato que você mais tem em casa aí. Vamos brincar de raciocinar aí com essas características. Vocês vão ver que é importante você identificar isso no seu gato, porque você pode implementar isso na rotina de vocês. Você vai entender por que seu gato é um pouco mais agitado, você vai ver que é natural, então com ele você tem que ter uma atenção um pouco mais redobrada, fazer ele gastar mais energia, porque senão ele vai gastar essa energia dentro de casa preso. Não tem jeito, aí é onde ele vai começar a ter alguns desvios de comportamento. Pode começar a ter alguns desvios de comportamento, é isso que a gente não quer, por isso que a gente traz essas informações aqui para vocês, tá bom? Então, quando você vê o seu gato também muito quietinho, muito Gasparzinho, muito escondido, é importante você saber que é uma característica dele, mas que você também tem um papel importante na influenciação desse comportamento dele para poder trazer ele um pouco mais para o lado social. Você sabe que você não vai tirar essencialmente essa característica dele, mas não significa que você possa deixar ele lá o dia inteiro intocado embaixo da cama, embaixo do sofá, escondido, só sai para comer, só sai para fazer xixi, cocô ali e volta rápido. Isso não é um comportamento saudável para ele, tá? Então, a gente, como apaixonados e amantes aí dos nossos filhos peludos, né, vamos dizer assim, a gente não pode deixar isso acontecer, por isso que a gente traz essa informação para você possa entender um pouco mais das personalidades do seu gato, ou dos seus gatos que você tem em casa, que você possa se adequar a esse comportamento deles, o que você pode influenciar para melhorar essa convivência de vocês e melhorar o comportamento dele. Tá bom, pessoal? Forte abraço!